Alô, Ilan, que bom falar com vocês, uma alegria, muito bom falar com vocês. Nós estamos na nossa série Frequência, a série baseada na série do Robert Morris, também nesse livro do Robert Morris. Quero encorajar você, se você puder, comprar esse livro, porque vai ser um investimento bom, vai ser um livro, eu acho que vai realmente transformar a sua vida. Nós iniciamos a nossa série no domingo, e essa série é diferente da maioria das séries que nós estamos fazendo, porque nós estamos falando sobre como ouvir a voz de Deus, e é uma série tão importante que nós sentimos que a gente precisava de 7 mensagens, não só uma mensagem, mas 7 mensagens. Então nós vamos usar dois midweeks, 2 quintas-feiras, para lançar o conteúdo todo. Então eu quero encorajar você que assiste as nossas séries aqui pelo YouTube ou presencialmente, que não só venham aos domingos, não só conecte aos domingos, mas também nas quintas, como hoje, e na quinta que vem, porque nós vamos estar falando, semana passada, no domingo, nós falamos o título da mensagem, Sou Ovelha. Hoje, o título da mensagem é Sou Amigo. Domingo que vem, vamos estar falando sobre Sou Profeta. E na quinta, Valorize Sua Voz. Depois, no outro domingo, Peça Confirmação. Depois, no penúltimo domingo do mês, Guardião da Sua Palavra Falada. E nós vamos terminar com a chave de ouro, Reconheça através de relacionamento. E de novo, essa série toda está falando sobre como nós podemos ouvir a voz de Deus. É muito, muito importante você ter assistido a mensagem de domingo, Sou Ovelha. Nós lá aprendemos que não só ouvir a voz de Deus não é algo que você faz, mas é quem você é. Hoje nós vamos estar falando sobre a importância da amizade com Deus e o que isso significa na nossa comunicação com Deus. Deixa eu abrir aqui fazendo uma pergunta aqui para você, sobre o tipo de amigo. Vou falar assim, qual tipo de amigo você gostaria de ter? Vamos supor que você ficasse doente e você fosse para o hospital, você me mandasse um WhatsApp para mim e falasse assim, pastor, estou no hospital, e eu fosse lá no hospital, levasse um livro meu, Ordem e Progresso, e deixasse lá na recepção e pedisse para entregar no seu quarto. É um tipo de amigo, né? Poxa, eu fiz um negócio legal, eu trouxe um livro, trouxe um presente para você, o livro meu. É um tipo de amigo. Outro tipo de amigo é o tipo de amigo, ele recebe essa mesma mensagem de texto, e ele vai lá no hospital, ele te visita de manhã, antes do trabalho. Depois ele trabalha, depois ele vai lá no hospital à tarde, te visita de novo. Conversa lá uns 20, 30, 40 minutos com você, ora por você. E depois, no dia seguinte, ele vai e te visita de novo, de manhã e de tarde. E você fica no hospital 3 dias, ele vai lá os 3 dias te visitar. Qual dos 2 tipos de amigo você gostaria de ter? Aquele que manda um livro para você ler? Ou aquele que realmente está lá, conversa com você? Interessante, né? Eu gostaria daquele que vem e conversa comigo, não um cara que manda entregar um livro, né? A gente pode até falar, um pastor meu amigo, ele mandou entregar um livro, mas a amizade é mais do que isso. Mas por que então que quando a gente pensa sobre o nosso relacionamento com Deus, muitas vezes a gente pensa, né? Ele mandou escrever a Bíblia aí pra gente, mas ele não fala. Queridos, Deus hoje, ele ainda fala com a gente, e ele fala porque ele quer ser
nosso amigo, Ele quer ser nosso amigo. Então, nosso relacionamento com Deus não pode ser simplesmente, Ele mandou escrever a Bíblia e toda a minha comunicação com Deus é só através dessa Bíblia. Não, Deus, Ele deseja passar tempo com sua vida. Vou fazer uma outra pergunta aqui. Vamos supor que você tivesse outros dois tipos de amigos, né? Um tipo de amigo, que é o tipo de amigo que você, se você está andando às 2 da madrugada e seu carro tem um problema e quebra lá na Avenida Brasil. Um tipo de amigo é o tipo de amigo que você liga, fala assim, caramba, vem me socorrer. Aí ele larga tudo no meio da noite e vai lá te ajudar e vai te socorrer ali com o seu carro às 2 da madrugada. Um bom amigo, é um bom amigo. Outro tipo de amigo é o tipo de amigo que você, o tempo todo está conversando com você, todo dia vocês conversam, todo dia vocês passam um tempo junto, eles mandam mensagem de texto, WhatsApp durante o dia, compartilha o coração, é um outro tipo de amigo. Qual dos dois tipos de amigo você quer ter? Você quer ter aquele tipo de amigo que você só aciona em momentos de emergência? Ou você quer ter aquele tipo de amigo que em todo momento da sua vida você está compartilhando? Deixa eu fazer uma observação aqui. O tipo de amigo que Deus quer ser não é alguém que você só aciona em momentos emergenciais. Mas muitas vezes o relacionamento que nós temos com Deus é um relacionamento emergencial. Vem me socorrer, estou aqui na Avenida do Brasil. Mas Deus, Ele vai fazer isso, Ele é um bom Deus, Ele te ama, mas Ele quer ser muito mais do que isso com a sua vida. Muito mais do que um amigo emergencial, muito mais do que um amigo emergencial na nossa vida. Eu acho, sabe o que eu acho honestamente? Eu acho que nós cristãos, aprendemos a comunicar com Deus usando a motivação errada. Nós aprendemos a comunicar com Deus e a nossa motivação da nossa comunicação com Deus é que a gente precisa de algo. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me ajuda com isso aqui, Senhor, me ajuda a receber a ser promovido no trabalho, me ajuda a receber um aumento, Senhor, abençoa minha filha, Senhor, tira o meu filho de drogas, ou então, Senhor, me dá direção, me dá sabedoria. É tudo pedindo algo, mas será que Deus quer ser apenas um relacionamento nesse nível? Eu acho que não. Eu acho que Deus deseja ser muito mais do que alguém que você aciona quando está numa emergência, do que alguém que te dê um livro para você ter conhecimento. Ele quer ser o seu amigo. Ele quer ser o seu amigo. Então hoje nós vamos falar em João capítulo 15 e também nós vamos falar em Gênesis capítulo 18 sobre amizade com Deus. Olha o que Jesus falou aqui em João 15:15. Ele diz o seguinte: já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. A palavra tornei conhecido significa eu tenho falado com vocês. Deus, Jesus ainda fala, e o objetivo dele, nosso objetivo muitas vezes nossa comunicação com Deus muitas vezes é receber orientação, e é muito bom isso. A gente fala com Deus: Senhor, me ajude aqui, me dê o que eu devo fazer. Mas sabe de uma coisa? É bom, mas Deus quer ir além no relacionamento com você. Ele quer ser seu amigo. Ele não quer ser só assim o gênio da lâmpada para te dar uns pedidos. Ele não quer ser só o guru para te dar esclarecimento e conhecimento. Ele quer ser seu amigo. Através da Bíblia nós vemos isso. Então hoje eu quero falar com vocês 3 níveis de relacionamento na nossa vida com Deus. Primeiro nível de relacionamento é o seguinte: Deus não fala com robô. Deus não fala com robô. E muitas vezes a nossa oração é robótica. Nossa oração é robótica. Jesus falou em Mateus 6 sobre a oração do Pai Nosso, né? Ele falou assim: não seja como os hipócritas que ficam sempre repetindo as mesmas coisas.
Depois ele falou assim, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí, o que nós fizemos? Nós geramos o conceito todo de oração, fazendo exatamente o que Jesus pediu para não fazer. Né? A gente começou a ficar repetindo as mesmas coisas. Deus não fala com o robô. Agora, tem aqui na Terra, tem duas maneiras que a gente comunicar. Duas maneiras. Você comunica de forma mecânica e você comunica de forma pessoal. Normalmente, quando nós comunicamos com máquinas, nós comunicamos de maneira mecânica. Aí você fala assim, não, mas pastor, eu não comunico com máquina. Sim, você comunica. Você está dirigindo um carro e você quer comunicar para o carro que você quer ir mais rápido. Você acelera, você aperta o acelerador. Você está comunicando que quer ir mais rápido. Se você quer comunicar à máquina que você quer ir mais devagar, você tira o pé do acelerador e você aperta o freio. Você está comunicando com a máquina de maneira mecânica. Você quer escrever uma carta no computador. Você vai lá e você vai apertando as teclas e você está comunicando com o computador certas coisas. Você está comunicando coisas. A realidade é que nós comunicamos o tempo todo. Eu fiz um teste hoje. No meu telefone tem Siri, né? E aí eu fiz um teste. Aí eu perguntei assim para Siri: Siri, você me ama? Pode fazer. E aí é super interessante porque ela não tem só uma resposta, não, tem várias. Mas a primeira resposta é: eu te respeito. Falei, puxa, obrigado, Siri, né? Mas eu perguntei, não, mas Siri, você me ama? Aí ela respondeu, eu acho você uma pessoa muito interessante. Aí eu perguntei de novo, mas Siri, você me ama? E ela falou assim, eu gosto de ficar perto de você. Mas ela não falou que eu ouvi falar de alguém que fez a mesma coisa com a Alexa. Alexa que é o Android, né, do Siri. E olha o que a Alexa falou aqui. Ela falou assim, Alexa, você me ama? E a resposta da Alexa foi, o amor é um sentimento próprio de seres humanos. Eu sou uma máquina inteligente, mas não tenho emoções. O pessoal riu pra caramba. É muito engraçado, porque nós intuitivamente sabemos como comunicar com pessoas e nós sabemos como comunicar com máquinas. Às vezes a gente comunica da maneira errada com máquinas. Seu carro burro, né? Você dá um chute. Mas normalmente a gente comunica com máquinas de maneira mecânica e com pessoas de maneira pessoal, de maneira emotiva. Deus não comunica com você como se você fosse uma máquina. Faz isso, faz aquilo. Ele é uma pessoa, ele comunica com você e ele deseja ouvir a sua comunicação de uma maneira pessoal. Olha só, tem uma passagem super interessante que mostra o desenvolver de dois amigos, Abraão e Deus. Super interessante, versículo 18 diz o seguinte, então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa e por meio dele todas as nações serão abençoadas. Então, primeira coisa, Deus faz uma pergunta ali, mas deixa entender que Deus não vai esconder de Abraão, porque Abraão é amigo de Deus. E aí continua, em versículo 20, diz o seguinte, diz-lhe, pois, ó Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e seu pecado é tão grave que desci para ver se eles têm feito correspondente ao que tenho ouvido, senão eu saberei. E aí, versículo 21, aí tinha vários homens lá. Os homens partiram dali, foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Primeira coisa super interessante, se você quer ser amigo de Deus, se você quer desenvolver um relacionamento de amizade com Deus, quando outras pessoas partirem, você permaneça. Permaneça na presença de Deus. Você não vai conseguir desenvolver uma amizade com ninguém sem investir tempo. É a mesma coisa com Deus. Se você quiser desenvolver uma amizade com Deus, você vai desenvolver, você vai ter tempo. Deus pode estar falando e algumas pessoas podem ir embora, mas você não. Permaneça
ali na presença. Abraão permaneceu diante do Senhor. Versículo 22. Abraão aproximou-se dele. Olha, outra coisa, você não só permaneça, mas aproxime-se. E aí disse Abraão a Deus. E essa é muito interessante, essa fala toda. E até cômica. Eu diria que é uma das coisas cômicas na Bíblia. Exterminarás o justo com o ímpio? Né? Abraão fazendo uma pergunta retórica para Deus. Deus, você vai matar o justo e o injusto todo mundo junto? Exterminará o justo e o ímpio da mesma maneira? Aí ele fala assim, longe de ti, longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Longe, tem assim um toque sutil de sarcasmo, na maneira que Abraão fala com Deus. Um toque sutil de sarcasmo ou brincadeira, ou até de repente manipulação. Deus, você mataria alguém justo junto com o injusto? E aí Deus responde, ele responde, Abraão continua, se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor àqueles 50 justos? Aí versículo 24, longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o injusto e o ímpio da mesma maneira, longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? E respondeu o Senhor, se encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Aí Abraão continua, ele fala assim, mas Abraão tornou a falar, sei que já fui muito ousado, até meio sarcástico, ao ponto de falar ao Senhor, e eu não passo de pó e cinzas, né? Eu não sou nada, quem sou eu para até questionar? Mas aí ele continua, ainda assim pergunto, se faltarem 5 para completar os 50, se faltarem 5, destruirás a cidade por causa daqueles 5, né? E disse ele, se encontrar ali 40, Deus respondendo, 45 não a destruirei. Aí Abraão continua, se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu, por amor aos 40 não a destruirei. Então ele continuou, não te ires, Senhor, mas permita que eu fale, se apenas 30 foram encontrados ali. Ele respondeu, se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão, agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto, se apenas 20 foram encontrados ali? Ele respondeu, por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse, não te ires, Senhor, mas permita que eu fale só mais uma vez. Se apenas 10 forem encontrados, e ele respondeu, por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que Deus gostou dessa conversa. Também, se não gostasse, teria assim, matado ele. Mas eu acho que, de repente, foi assim, de repente Deus estava voltando, e ele lá, imagina ele falando com Jesus, falando com o Espírito Santo, falando com Gabriel, talvez, o arcanjo. E sabe o que eu acho? Ele falou assim, eu gostei desse cara. Eu gostei. Você viu a ousadia desse Abraão? Você viu o jeito que ele falou comigo? Você viu como ele falou assim, longe de ti. Você viu que ele começou falando dos 50, mas sabia que ia chegar a 10. Ele sabia que ia ficar em 10, mas ele já começou. Eu imagino Deus falando lá com Jesus. Ele usou o princípio do salame para tentar me manipular. Você sabe o que é o princípio de salame? Você fala assim, você quer o salame todo? Mas e se eu cortar um pedacinho? Tirar uma fatiazinha? Ainda é bom? Ainda é bom. E se eu tirar outra fatiazinha? Eu uso esse argumento com a Renê muitas vezes. Você pode usar com a pessoa. E é o mesmo argumento, o princípio do salame. Vai tirando uma fatiazinha, até você chegar no que você quer. E aí Abraão conseguiu. Um nível de intimidade para fazer isso. Você não faria isso numa grande negociação. Você faz isso porque tem intimidade. Deus deseja ter esse tipo de intimidade com você. Ele não quer uma
um relacionamento mecânico com você, de enfiar um pendrive, passar a informação, pegar a informação e ter um resultado. Deus quer ter tempo com você, Ele deseja ter tempo com você. Segunda coisa, Deus Ele não fala com robôs, Deus fala com pessoas. Ele quer falar com pessoas. Ele deseja um relacionamento com você pessoal. É óbvio, Deus, através da Bíblia, tem falado com pessoas, com Adão, com Noé, com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, no Novo Testamento, com Pedro, Tiago, João, Paulo, com Cornélio, muitos. Deus, ele fala com pessoas, ele fala com pessoas, mas às vezes, hoje em dia, a gente não acredita que Deus ainda fala com pessoas da maneira que Ele falou na Bíblia. A gente pensa que Deus fala de maneira diferente. Em João 16, Jesus falou assim: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouviu e anunciará o que está por vir. Como Ele vai anunciar? Através da voz dele. Deus ainda fala com a gente da maneira que sempre falou, sabe? Quando a gente vê esses relatos bíblicos de pessoas ouvindo a voz de Deus, a gente tem assim a tentação de achar que hoje em dia Deus não fala dessa maneira, que de repente Deus falava de forma muito clara e hoje em dia Deus não fala de maneira tão clara. Sabe o que eu acho? Eu acho que Deus ainda fala com a gente da mesma maneira que Ele falava com Abraão. Abraão olhou para o céu e Deus falou com ele. Olhou para as estrelas e Deus falou com ele. Olhou para o pó, areia, e Deus falou com ele. Deus falou com Gideão, Deus falou com cada um assim. Deus falou com Moisés. Moisés estava olhando para o arbusto, um arbusto que estava queimando. E Moisés ouvi Deus falar com ele, e ele até perguntou assim, qual o teu nome lá para o Deus que estava dentro do arbusto, lá para as chamas, sarça ardente. Deus falou com Abraão, Abraão falou com Deus, me mostre quem tu és. Gideão falou com Deus, me dá um sinal. Por que Gideão pediu um sinal? Porque ele também estava incerto. Por que Abraão perguntou qual o teu nome? Porque... mostre quem tu és. Por quê? Porque ele estava inseguro na comunicação. Deus ainda fala com a gente da mesma forma. Pense sobre isso. Hebreus capítulo 11 é o capítulo da fé. Ali tem um monte de incríveis homens que por causa da fé atingiram incríveis coisas, por causa de fé ouviram Deus falar com eles. Se Deus falasse claramente com eles, por que eles precisariam de fé? Porque ainda hoje, nossa comunicação com Deus é mediante a fé. Nós recebemos a voz de Deus também através de fé em nossa igreja. Semana passada eu falei sobre uma linha teológica inteira que pensa que Deus não fala pessoalmente. Que agora, depois que a Bíblia foi estabelecida, Deus somente fala através da Bíblia. Que loucura! Que doideira, que distanciamento, né? Um Deus falasse assim, eu falava com todo mundo, mas agora que eu escrevi uma carta, eu não vou mais falar com ninguém. Só, se você quiser me ouvir, leia a minha carta. Isso não é o Deus que a gente conhece. Inclusive, eu ouvi falar de uma igreja que era uma igreja tradicional que estava se renovando. História verdadeira. É uma igreja tradicional que estava se renovando e estava começando a ter profecias, estava começando a ter o mover do Espírito Santo dentro dos cultos. E aí a denominação mandou uma comissão para examinar o pastor, para ver se ele ia poder continuar ficando na denominação. E essa comissão sentou com ele durante 3 horas, começaram a falar com ele 3 horas, e começaram a perguntar, mas você acredita que Deus ainda fala com a gente? E aí sim. Finalmente deram assim a pergunta, que era a pergunta assim de virar a chave para acabar com ele, falando assim, dentro da sua igreja, se vier uma pessoa
com uma palavra profética. Você acredita que é Deus falando com a gente? Você acredita que Deus pode falar através de uma palavra profética? Aí ele falou assim, olha, tem um fator humano, né? Quando pessoas falam, pode errar, mas levando em conta que não pode nunca ser nada contrário à palavra de Deus, levando em conta tudo isso, sim, Deus fala com a gente através de palavra profética. Aí os 3 pastores, te peguei, viu? Te peguei. Você não pode fazer mais parte da gente. Te peguei com isso. Porque Deus só fala através da Bíblia. É o que falaram assim. Só fala se tiver um versículo, um capítulo, versículo, para falar assim, aqui, ó. Só fala através disso. Aí o pastor falou assim, vocês estão fazendo pergunta para mim durante 3 horas. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. E falou assim, quem te chamou para você ser pregador? Quem foi que te chamou? Aí o pastor falou assim, foi Deus que me chamou. Ok, abra sua Bíblia e me mostra aí o versículo que chamou você. Aí abaixou a cabeça e falou assim, você sentiu o chamado de Deus? Deus falou com você e você obedeceu. É isso que Deus faz. Deus está comunicando o tempo todo, falando com a gente, mas nós recebemos essa fala através de fé. E na medida que a gente recebe, nós vamos crescendo. Na medida que a gente recebe, nós vamos avançando na nossa amizade com Ele. Terceira coisa. Primeira coisa, Deus não fala com robôs. Segunda coisa, Deus fala com pessoas. A terceira coisa, Deus fala com amigos. Deus fala com amigos. Deus quer ser não só um conhecido seu, mas Ele quer ser seu amigo. Olha em Êxodo 33, versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Deus fala em Tiago, fala parecido, Tiago 2:23, cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Ele foi chamado amigo de Deus. Queridos, a maioria das pessoas, quando nós oramos e nós investimos tempo em Deus, a maioria de nós, pessoas maduras que eu estou falando, nosso objetivo no nosso relacionamento com Deus é da gente receber algum tipo de direcionamento. A gente quer falar assim, Senhor, o que eu devo fazer? A gente apresenta situações difíceis e nós queremos ter um direcionamento de Deus. Isso é muito bom, isso é bom. Mas sabe, eu não acho que esse é o objetivo de Deus com a gente. Eu acho que o objetivo de Deus não é apenas de nos direcionar. Deus quer ter um relacionamento com você. Deus deseja ter um relacionamento com você. Terminando aqui, olha aqui. Olha esses versículos aqui sobre a amizade e o nível de custo que Deus está pronto para pagar para ter uma amizade com você. Tem um texto, uma palavra profética em Zacarias 13:6. Onde está falando sobre Jesus, e diz o seguinte, se alguém lhe perguntar, que feridas são essas no seu corpo? Ele responderá, eu fui ferido na casa de meus amigos. Se alguém perguntar para Jesus, que feridas são essas nas suas mãos, no seu lado? Essas são as feridas que ele recebeu na casa dos amigos deles. O amigo, ele foi crucificado pelo povo dele. Olha essa passagem aqui, sobre Judas, em Mateus 26. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou. E Jesus perguntou, isso aqui é incrível, amigo, o que é que o traz? Amigo. Queridos, olha, Jesus, Ele deu tudo
para ser nosso amigo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. É o que diz em João 15:13. Amizade é o objetivo de Deus. Não é apenas te direcionar, não é apenas te falar o que você deve fazer, não é apenas falar assim, vá para a esquerda ou para a direita. Deus quer uma amizade com você. Agora, vou terminar aqui com essa história, sabe? Deus tem sido tão bom comigo, com a Ilan. A Ilan agora tem 23 anos de idade, nós temos 10 campos, tem milhares de pessoas que estão vindo, a gente tem influência em volta do Brasil, tem sido uma bênção incrível. Pessoalmente, eu nunca pensei que eu ia ser abençoado. Deus fez coisas extraordinárias na minha vida pessoal, me abençoou mais do que eu assim nunca imaginava. Escola para tudo quanto é lugar, 500 funcionários só nas escolas Legacy. Deus me abençoou tanto. Mas se você perguntar para mim quais as suas maiores memórias com Deus, não tem a ver com o que Ele fez por mim, mas as memórias mais impactantes da minha vida não são o que Deus fez por mim, mas são o que Deus falou comigo. As memórias mais impactantes foi quando eu tinha 7 anos de idade e eu fui dormir, eu estava lendo aquela passagem que diz que a gente deveria amar o nosso Deus com todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. E eu falei assim, Senhor, não sei se eu te amo. E Deus entrou e me deu um abraço. Isso me impacta. Quando eu estava atrás na igreja, olhando milhares de pessoas pular e vendo como ondas de cabeça, e Deus falou assim, volte para o Brasil, abra uma igreja que levanta líderes, que planta igrejas, que levantam líderes. Quando Deus falou comigo, quando Deus falou comigo sobre o GAP, quando Deus falou comigo sobre Renê, as maiores lembranças minhas não são o que Deus fez, mas são o que Deus falou. Deus quer isso com você também. Deus quer ter um relacionamento com você que não é baseado no que Ele faz por você, não é nem baseado no que Ele te direciona, mas é baseado no relacionamento que Ele deseja ter com você. O relacionamento que Ele deseja ter com você. Quero orar por vocês hoje. Quero orar porque eu creio que Deus deseja elevar o relacionamento com você. Ele deseja ministrar. Queria pedir que vocês todos fechassem seus olhos, abaixassem suas cabeças. E se você está aqui hoje e de repente você nunca iniciou esse relacionamento com Jesus, você de repente está num momento muito bom, porque você pode iniciar corretamente. Não um relacionamento para que Deus faça uma lista de coisas que você quer, mas um relacionamento de amizade. Se você está aqui, você nunca entregou sua vida a Jesus, ou você já entregou a vida a Jesus, mas hoje você está longe, você está afastado, você está desviado, sua vida está fora de ordem. Eu quero ali no chat que você coloque, fale aí, tem o pastor Paulo e outros pastores estão ali prontos para ajudar você, encorajar você. Escreva ali se você precisa entregar a vida a Jesus, e nós vamos orar. E eu queria pedir que vocês todos orassem comigo essa oração. Pode repetir aí mesmo onde você está. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. E Senhor Jesus, eu me arrependo de todo pecado em minha vida. E Senhor Jesus, o que eu mais quero é ser o seu amigo. Entre em minha vida, transforme minha vida, renove a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Querido, essa semana vai ser uma semana incrível. Você vai perceber Deus começar a falar com você, não só te direcionando, mas comunicando com a sua vida. Acorde de manhã, o despertar, o alarme desperta você, abra e já conecte com Jesus. Você vai ver
Deus vai se revelar à sua vida. Viva tudo que Deus tem para a sua vida. Deus te abençoe. Até domingo. Glória a Deus, aleluia, meus queridos, que alegria estar aqui com vocês. Sou o Paulo, pastor do Campus Online, e é uma satisfação recebê-los aqui conosco. Espero que você tenha sido tocado no seu coração com essa mensagem abençoada e poderosa, tanto quanto nós fomos aqui. É uma alegria saber que você está nos acompanhando e assistindo esse culto. Mas eu quero te desafiar a dar um passo além. Além de assistir o culto, eu quero que você participe. E a forma de você participar no Campus Online é através dos seus comentários, interagindo com a gente. Sim, se você é novo aqui, escreve ali novo aqui, para que a gente possa te identificar e te conhecer melhor. Mas se você tem um pedido de oração, pode escrever, nós queremos orar com você. Ou se você tomou uma decisão, escreve também nos comentários. Nós queremos nos aproximar de você e te apacentar. Queremos que você caminhe junto com uma família espiritual acolhedora e amorosa, para que a sua vida seja não apenas transformada, mas também restaurada e curada. Venha fazer parte desse tempo tão extraordinário que nós estamos vivendo, de crescimento, de expansão. Queremos que a sua fé seja renovada, que a sua fé seja fortalecida. Por isso, quero que você compartilhe também esse vídeo com outras pessoas, nos seus grupos, seus amigos, sua família, e em todo lugar. Compartilhe esse vídeo, curte, dá um like ali, ativa a notificação no sininho, enfim, espalha para geral, para que mais pessoas também sejam tocadas e alcançadas pela palavra transformadora de Deus, assim como você, em o nome de Jesus. Por isso, vem ser Ilan com a gente, amando Deus, amando você, Ilan.